Você já acordou atrasado e precisou comer rápido para sair logo? Ou então, pegou o primeiro alimento que viu na sua frente para não perder mais tempo? Bom, o Vinícius não. Para ele, as refeições sempre vêm acompanhadas de planejamento e de uma rotina estabelecida. Ele escolhe muito bem do que vai se alimentar. Mas antes disso, tem um compromisso muito importante. Precisa medir a glicemia. Depois, usa a caneta aplicadora de insulina. Isso porque o Vinícius é diabético, descobriu aos 8 anos de idade. Comecei a comer muito e continuava emagrecendo. Eu também acabei por várias noites fazendo xixi na cama, dormindo. E são sintomas muito comuns de quem está com esse pré-diagnóstico, diagnóstico de diabetes, né? O pediatra pediu para fazer uns exames, eu fui fazer, mas pedi para acrescentar o de glicemia. Não demorou muito, o laboratório me ligou. Ele já foi parar no hospital, porque já estava com 350 de glicemia. E aí começou. Eu fazendo tudo, até os 12. Na adolescência, daí ele não quis mais. O aparelho, ele mede até 600. Você ia medir, o aparelho não media. Depois que ele foi indo, ele resolveu se cuidar. O diabetes do Vinícius é o tipo 1, que normalmente acomete crianças e adolescentes. Além desse, existem outros tipos da síndrome metabólica. Tipo 2, que ele pega mais adultos, principalmente pessoas obesas, né, sedentárias e com história familiar de diabetes. Tem um diabetes importante também que a gente chama de diabetes gestacional, que ele acomete as moças que ficam grávidas e aparece só na gestação e depois da gestação ele deixa de existir. Ele precisa ser um tratamento adequado porque ele pode comprometer a evolução da gestação como um todo e a vida do nenê também. De acordo com o Atlas da Diabetes, o Brasil é o 5º país com mais casos da doença no mundo, com cerca de 16 milhões de pessoas acometidas. Apesar de não ter cura, a patologia pode ser controlada. Quem tem diabetes pode levar uma vida normal, mas para isso é preciso fazer escolhas em nome da saúde. O Alfredo precisou lidar com isso. Ele é o dono dessa doceria em Sorocaba e descobriu que estava pré-diabético em janeiro. Desde então, ele aprendeu a dizer não aos doces, mesmo trabalhando todos os dias com as guloseimas. Comecei a priorizar as frutas, diminuir um pouco o doce, como ainda doce, mas muito menos do que eu estava comendo antes. E aos poucos fui normalizando e hoje, graças a Deus, está em ordem a glicemia. O paciente diabético ele tem que conhecer muito da sua doença, ele tem que saber muito do que ele tem que fazer para evitar as complicações. Se o paciente for educado de uma maneira que ele consiga se controlar, a gente tem um resultado muito bom no decorrer da vida dele, né? O Vinícius, do começo da reportagem, também passou pelo desafio de conviver com o diabetes. Hoje, 16 anos depois de ter sido diagnosticado, ele toma decisões que valem a caneta de insulina. Com o final do ano a gente tem essa questão do chocotone, dos panetones. Prefiro deixar de comer e comer as outras coisas mais gostosas que tem, por exemplo, na ceia de Natal. Porque o chocotone para mim é algo que faz minha glicemia ficar assim nas alturas. Isso ele aprendeu com a dona Silvia, mãe dele, que sempre dizia: Diabetes é uma doença de pessoas inteligentes, que se ela se cuidar, ela vive normalmente.